Seja bem-vindo ao canal da Move. Eu me chamo Cristiano, sou um dos fundadores da empresa. Hoje eu vim aqui conversar com dois clientes nossos que foram aprovados, o Leandro e a Lorena. A Lorena é F1, o Leandro é F2. Eles foram aprovados pelo visto de estudante. Os dois têm cerca de 40 anos e vão estudar na Flórida por 3 meses. Então, tá todo mundo falando que não dá para aprovar na Flórida. Dá para aprovar na Flórida. A gente vai conversar um pouco sobre isso, eles vão contar um pouco de como que foi o processo da preparação para a entrevista, como que foi a entrevista em si. Vão passar por todas as perguntas que o cônsul fez e a gente vai explorar um pouquinho mais, então fica aí que vocês vão gostar. Eu queria primeiro agradecer vocês por terem contratado a Move e por terem aceitado participar dessa nossa conversa aqui. Queria entender um pouco com vocês como que foi, de onde que veio essa ideia de tirar o visto de estudante. Olá, tudo jóia? Tudo bem? Nós aqui agradecemos a participação e poder falar um pouquinho dessa experiência que foi realmente maravilhosa. A princípio, Leandro que pesquisou na internet, assistindo os vídeos da Move de Cristiano, e veio falar para mim, né? Eu já tinha vontade de voltar aos Estados Unidos, eu já tinha ido em 2013, eu acredito, a passeio, e gostaria de voltar dessa vez como estudante e passar mais tempo lá. Só que nesse período está muito difícil, como todo mundo deve saber, a aprovação do visto, né? Aí Leandra que sabe como foi essa busca aí pela mentoria. Eu vim buscando já na internet e quando vi no seu canal, aí eu senti muita confiança em contratar, no caso, a Move, né? Porque, e, sinceramente, eu fiquei muito impressionado com a competência da empresa. Foi além do que eu estava esperando. Pô, que legal, cara. E essa vontade de ir para os Estados Unidos estudar inglês, tem quanto tempo já que começou isso? Faz em torno de um ano. Um projetinho que você já vem pensando há bastante tempo, então, né? Partiu ali como uma vaga possibilidade e depois a gente foi construindo. E quando, há cerca de 2 meses, né, que a gente está nesse processo, a gente conheceu a Move e foi que deslanchou realmente, disse, não, agora é decisivo, a gente vai. Como ela tá com essa intenção de estudar, e eu já fazem assim, uns 10 anos, a gente, né? E tá direto, assim, as viagens que a gente faz encaixando num feriado. Aí a gente se organizou e pensou direitinho e viu que dá para fazer. Então, só para dar um contexto aqui para quem está assistindo, os dois moram em Pernambuco, eles têm aproximadamente 40 anos, que é uma idade que muita gente se questiona, né? Pô, será que dá? Será que o cônsul aprova? Será que não aprova? Será que eles não estão aprovando o pessoal mais jovem, 20, 22, 25 anos? Cara, não existe isso. Eles são a prova viva disso. Os dois, eles têm uma empresa que trabalha com veículos, tanto compra-venda, manutenção, enfim, eles fazem tudo relacionado a carro. Então vamos só começar numa linha do tempo aqui da mentoria, né? Vocês entraram em contato com a Move e aí começaram a mentoria. Logo no início já se entrou naquele papo de para onde que vai. Isso é uma dúvida que muita gente tem, inclusive, né? Qual o melhor tempo de estudar? Para que cidade eu vou? Para que escola eu vou? E esses são elementos importantíssimos que fazem toda a diferença na aplicação, porque o cônsul tem poucos elementos que o cônsul ele ouve e ele já forma uma opinião imediata sem que você precise explicar nada. Então, quando as pessoas falam que vão para a Flórida, o cônsul já pensa, opa, cheio de brasileiro. E o que a gente tem feito é trazer alternativas para que o cônsul separe os nossos clientes desse grupo de pessoas que vão para a Flórida e que não querem aprender inglês e que estão indo para lá porque é um lugar maravilhoso, para cá, na verdade. Então, logo no início da mentoria já teve um direcionamento em relação a isso, né? Do tipo, pô, vamos fugir dos grandes centros, vamos fugir de Orlando, vamos fugir de Miami, já que quer ir para a Flórida, mas vamos tentar trabalhar em uma instituição que vá fazer diferença para a aplicação, né? Então, fugir de algumas escolas que são muito populares, enfim, e acabou sendo recomendado para vocês na mentoria que vocês fossem para uma universidade, né? Vocês estavam pensando nisso? Como que foi receber essa sugestão de, opa, não vamos para as grandes cidades, vamos para um lugar que a gente conhece pouco, que tem pouco vídeo sobre, e vocês vão passar 3 meses lá para estudar em uma universidade? Foi tranquilo? O que vocês pensaram? No início, quando eu pensei em ir para os Estados Unidos estudar inglês, imaginei numa escolinha qualquer, daquelas que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, quando ele expôs a dificuldade que era de aprovação, que de fato tinha muitas escolas,
e que o peso de universidade realmente seria decisivo, tanto para a qualidade do ensino, né, do meu aprendizado, porque afinal eu vou passar apenas 3 meses estudando, e tanto para a aprovação na entrevista. Na hora que ele visse que era uma universidade, eu acho que contou positivamente na questão. Mas por que a pessoa está escolhendo uma universidade para estudar inglês? Podia estudar numa escola, pagar bem menos. Foi um ponto bem importante. Ir para a ponta do lápis e ver que não tem tanta diferença financeira. Se você for realmente analisar, é um investimento. É verdade, para o currículo de vocês vai ser outra coisa, né? Você poder falar, né, Lorena, que você fez um intercâmbio em uma universidade, uma universidade gigantesca, inclusive, e que tem o mesmo preço de várias escolas que ficam em Orlando e em Miami. Tem escola mais cara do que essa universidade, isso que é impressionante, né? Exatamente. Fomos pesquisar também e vimos que os valores são bem parecidos. Mas aí, beleza, vocês foram para a entrevista ontem, né? A gente está falando então no dia seguinte à aprovação. E aí o primeiro ponto que eu queria perguntar, e aí não é nem jabá, mas é porque isso é um feedback importante da gente receber. Em relação à simulação da entrevista que vocês fizeram com a Move versus a entrevista em si. Pensa como que foi quando vocês chegaram para fazer aquela simulação em que foi gravado, enfim, aquele papo que vocês tiveram durante a mentoria. Aquilo de alguma forma fez diferença para quando vocês foram para a entrevista estarem mais calmos? Sim, o impacto da entrevista, da simulação, foi bem mais difícil do que de fato lá na entrevista. Mas foi super importante, porque dá um norte. Nós já fizemos uma entrevista para turista, mas perguntou para onde ia, ok. Foi muito rápido. Foi rápida, nós não tivemos essa vivência. Né? Leandro nem lembra de como foi. Foi muito rápido, eu nem lembro, assim, eu só lembro na frente quando eu cheguei, mas eu sei que foi poucas perguntas, foi coisa muito rápida. O que eu observei na questão de a gente ter treinado antes foi porque realmente fez muita diferença. Deixou até uma tensão acima do que foi lá. Eu acreditei que lá foi até tranquilo. O senhor que atendeu a gente foi até tranquilo. Agora, as perguntas que ele fez, parece que estava combinado, porque realmente ele saiu perguntando as coisas que ele tinha treinado. A gente ficou até tranquilo. Que é a grande diferença, né? A Move sempre trabalha em cima da sua verdade, para conseguir seguir uma linha, porque afinal são poucas perguntas que o cônsul vai fazer. Então, vocês trabalham em cima daquelas que vão ser mais assertivas, para de repente você não gastar lá o tempo de resposta com uma bobagem, ou que algo que vai ser ruim falar para o cônsul. Pega a resposta que a gente dá antes no treinamento e dá aquela moldada que, rapaz, é realmente. Você até vai dizer, não é melhor a gente falar dessa forma aqui? Aí vocês concordam? Realmente concordam. É exatamente isso. O método ele foi desenvolvido para, primeiro, que a simulação da entrevista ela traga um grau de estresse para que aconteça exatamente o que você falou, Lorena, que é, lá no dia foi até mais tranquilo, porque a gente entrou para uma simulação, não esperava que fosse ser tão tenso, ela é bem tensa, ela é bem inesperada, ela é bem mais profunda, né? Então, assim, dá uma cutucada legal, expõe um pouco de estresse para que a família saiba como que vai ser lá na hora, enfim, tem todas aquelas dicas que são dadas depois da videoaula e tal, mas isso faz uma diferença danada, e assim, esse é um feedback geral que a gente recebe, de que, a simulação da entrevista foi mais tensa do que a entrevista em si, cheguei lá e consegui desempenhar o que eu tinha que desempenhar de uma forma bem fluida. E a questão da resposta, ela é importante. Eu ainda vou perguntar para vocês quais foram as perguntas que o cônsul fez, eu queria entender algumas coisinhas antes, mas é aquele negócio. Toda família tem uma verdade, né? Do tipo, a minha intenção de estudar é essa, essa e essa. Só que a gente precisa contar de uma forma que o cônsul olhe e ele fale assim, bom, entendi. Ela trouxe todos os elementos que eu precisava ouvir para sentir confiança e aprovar esse visto. Então, isso é uma coisa que é falado na mentoria sempre, né? Que é importante você falar a verdade, mas parecer que está falando a verdade, porque só falar a verdade não basta. Então, tem que moldar as respostas de uma forma bem completa para que o cônsul ouça e fale assim, fechou. Eu tenho certeza absoluta de que esse casal aqui precisa aprender inglês e precisa estudar inglês nos Estados Unidos, que não basta estudar aqui no Brasil, né? Vocês foram então para o CASB, né? Vocês foram no Recife, perdão? Foi em Recife, fica tudo no mesmo canto, no mesmo local. Então não teve nem CASB, né? Mas aí como que foi? Me leva um pouco nesse momento. Vocês chegaram então lá no consulado. E aí como que foi? Vocês estavam nervosos? A fila estava grande? Nós marcamos às 7h45 da manhã
e chegamos bem em cima do horário, então acho que o nervosismo ali com o horário foi maior do que com a entrevista, eu acho que terminou ajudando, né? Choveu aqui, alagou a avenida aqui para passar, foi bronca. Mas a gente conseguiu chegar. Fomos com sombrinha, perguntamos lá na fila como é que é, super tranquilo. Acho que fora, antes de entrar no caso, a gente demorou acho que 5 minutos, eu informei o horário, né, que estava bem em cima. A pessoa já fez uma seleção de pessoas que estavam já com o horário marcado, colocou mais próximo da fila. Leandro pôde entrar com a chave dele, pôde entrar com a sombrinha, só não pode, de fato, entrar com celular, aparelhos eletrônicos. Então, quando a gente entrou, acho que passamos aqui uma hora, né, lá dentro, até realmente começar a entrevista. Aí, antes disso, você vai coletar a digital, não precisamos tirar a nova foto e ficamos lá esperando ser chamado. Na filinha, em pé, com o ar-condicionado no, sei lá, -1 grau. O pessoal já está fazendo o teste do frio, antes a gente vai para a Flórida. Quase eu dizia, licença, eu vou para a Flórida. Está muito frio. Cara, mas é aquele negócio, né? Eu já falei isso em vários vídeos meus e eu vou reforçar isso sempre. As pessoas acham que tem gente que não sabe como que vai ser a experiência de ir num consulado, né? E aí a pessoa acha que vai chegar lá, que vai entrar numa salinha, opa, senta aqui, tudo bom, casal? Como que vocês estão? Querem um café, um pão de queijo? O ar tá gostoso? Querem que eu suba a temperatura? Pô, vamos conversar. Não é assim, né? Eu falo isso, isso é muito importante. O ambiente do consulado ou da embaixada, se for em Brasília, ele é feito para gerar desconforto da hora que você entra até a hora que você sai. Porque eles fazem isso para que as pessoas saiam daquele planejamento que elas tinham de, pô, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso, e colocam uma série de emoções, de sentimentos, de desconfortos diferentes para que eles consigam, dentro da entrevista, pescar coisas que essa pessoa não está disposta a falar, ou para que a pessoa não fale coisas que ela treinou e que não eram verdade. Então, esse negócio de preparar para o desconforto é importante, de entender antes de ir, né? Os funcionários, eles são cordiais, mas são bem diretos. Para pegar a documentação, tem que ser muito rápido. Eles pedem para que fique com a ficha de confirmação na mão, com a foto na mão. Aqui em Recife é preciso levar foto. Embora que depois eles me devolveram, não sei por que foi que eles pediram isso, mas enfim, estava lá tudo certinho. E eles não dão um sorriso para você não, meu bem. Sério, entregou, me deu, ok, tchau, fila, à direita, e pronto. E agora também eu observo que eles botam mesmo para você ficar escutando a entrevista dos outros, né? A gente deu até sorte porque as 3 pessoas, eu acho que as 3 pessoas que estavam na frente da gente foram aprovadas também. Aí eu até, assim, tranquilo, até me acalmou com isso. Já eu procurei não ficar ouvindo nada nem ninguém. Eu foquei no garrafão de água, em Leandro, na pessoa que estava trabalhando, assim, para não ser influenciada por nada. Porque, como o Leandro falou, teve uma resposta positiva de uma pessoa que estava na frente e ali a gente viu e ok. Mas se fosse negativa, aquilo ali tinha me influenciado, né? Então eu procurei, assim, focar na minha história e não me preocupar com frio nem nada. Fiquei pensando no meu filho, em Leandro, no trabalho. Agora, nenhum que estava na frente tinha sido estudante. Eu acho que o tempo que a gente passou foi o maior tempo que eu vi de entrevista foi a gente. Perguntaram muito. O visto de estudante ele tem essa margem, né? O que eu noto é que, assim, as estatísticas que a gente acompanha, os nossos clientes, eles respondem em média de 8 a 9 perguntas, né? Mas tem gente que responde 3. Isso para visto de estudante. Para visto de turista costuma ser mais simples, porque é uma atividade que exige menos explicação. Enfim, eu vou turistar, vou para Disney. E é o tipo de coisa que o cônsul não vai tão a fundo. Agora, o visto de estudante, a pessoa tem que estar preparada para falar, né? Porque... Agora, isso que você falou, Lorena, isso é importante pra caramba, porque tem muita, mas muita gente que, olhando o que está acontecendo ali na frente, e eles fazem isso totalmente de propósito, Leandro, porque eles te colocam lá naquele ambiente de tensão, do tipo, pô, eu tô olhando uma pessoa fazendo entrevista aqui, outra ali, meu Deus, o que foi perguntado, o que foi respondido, aí fica aquela tensão, né? Mas eles fazem isso de propósito, porque se você vir uma negativa, você fica nervoso. Se o cônsul é grosso com um, depois é simpático com você,
você já não sabe o que fazer, você relaxa, ou então ele é simpático com o cara, ele é grosso com você, e você fica nervoso, e a gente analisa internamente os indicadores que a gente tem, a gente monitora tudo, né? Tudo que aconteceu com a entrevista de todos os nossos clientes, como que foi o comportamento do cônsul, o que foi perguntado, quanto tempo levou, quantas perguntas aconteceram, se ele foi grosso, se não foi. E uma coisa que a gente nota é que o humor do cônsul, como ele te trata, se ele é grosso com você ou se ele é simpático com você, não é um fator que influencia a aprovação. Então tem pessoas que têm um cônsul simpático que nega, pessoas que têm um cônsul grosso que aprova. E estatisticamente, esse não é um marcador que a gente consegue falar, opa, isso daqui é um sinal bom, do tipo, ó, se o cônsul for simpático, comemora, não. Por isso que é importante estar blindado, né? Por isso que a simulação é útil, porque é entender que, cara, vai lá e faz o que tem que fazer, cuidado, não tenta entrar muito nessa de mudar o planejamento em cima da hora do que foi treinado, faz o que foi treinado porque aquilo ali está embasado em centenas de entrevistas e é o mais assertivo. E ali a gente consegue trazer perguntas que o cônsul mais faz, então a gente tem ranqueado isso, né? Qual que é a pergunta mais feita? Qual é a segunda mais feita? A terceira, a quarta, a quinta? E a gente consegue colocar isso dentro do treinamento de entrevista. E foi o que aconteceu com vocês, né? Quais foram as perguntas que o cônsul fez, assim, para vocês? Vocês lembram? Sim, tá bem recente, né? Foi ontem a entrevista. A primeira pergunta foi para onde iria, né? Ela fez essa pergunta para a Lorena. E por que pareça, no treinamento, a única coisa que ela errou mais foi: para onde é que vocês vão? Aí ela falou: Califórnia. Aí eu disse: Virgem Maria. Foi a primeira pergunta: vocês vão para onde? Ainda bem que ela foi muito firme na resposta. Não, no treinamento eu vi a alma do mentor indo embora, assim. Não, você chega na entrevista, você manda um Califórnia, o cara já deusinho rosa direto. Não, ele chamou para o guichê, já ficou uma outra pessoa logo atrás da gente, questão de 1,5 metro, assim. Não foquei nessa pessoa lá, né? Ele, cordial, deu bom dia, perguntou como estava e foi logo, né? Perguntou para onde você vai. Então, como foi dito no treinamento, eu foquei para falar não só a cidade, não só o estado, mas para falar da universidade. Falei da universidade que eu iria, que ficava na Flórida, e a cidade. E logo em seguida ele... isso faz toda a diferença. Aí ele já cortou, ok. A outra pergunta foi qual o período do curso? Aí, mais uma vez, eu falei, olha, o curso começa dia tal de janeiro, finaliza dia tal de abril, só que eu vou antes, né, passar 15 dias antes, dia tal, e retornarei dia tal também, dando datas específicas conforme eu tinha colocado na DS 160. Né? Então, aí até ele me cortava. Se ele não me cortasse, eu estava lá falando. Não foi assim, respostas rápidas, assim, vocês vão para onde? Qual cidade? A gente tentei falar com confiança. O nervosismo, ele vem, mas eu tentei reverter isso, assim, para uma excitação, ali, por ser um momento importante. Porque não adianta você, fique calmo, você não vai conseguir, né? Você tem que domar o seu cérebro. E confiante, realmente, em todo o movimento que foi feito na mentoria, na sua própria vida, no que você quer. Só um parênteses, essa questão do nervosismo, e é uma coisa que eu já falei bastante no YouTube mesmo, todo mundo está nervoso em algum grau. Umas pessoas mais, outras menos, mas quem é aprovado está nervoso, quem é negado está nervoso. E quando a pessoa entende isso já tira um pouco do peso. Porque tem gente que vai para a entrevista pensando assim, meu Deus, eu estou nervoso, o cônsul vai me negar. Fica tranquilo, quem foi aprovado também estava nervoso e foi aprovado porque fez o que tinha que fazer, enfim. Então, isso é comum para todo mundo, né? Mas beleza, então ele perguntou para onde vocês iam, vocês deram uma resposta proativa, perguntou quanto tempo vocês iam ficar, é isso? Qual o período do curso? Qual o período do curso? E aí qual foi a outra pergunta? Alguns perguntou para que eu ia estudar inglês. Então eu falei um pouco sobre o que eu já trabalhei, no que eu trabalhava e no que eu pretendia aplicar. Eu preciso fazer uma prova, tirar um certificado, que esse certificado é internacional e que foi o que me ajudou bastante, inclusive com a ajuda de vocês.
E aí que foi a grande dica. Nas conversas vocês me falaram. Então, falei também de onde eu ia sair de salário e para onde eu iria e para que ele pudesse entender que seria um investimento de fato na minha carreira e na nossa vida. Sim. E ele não cortou você? Depois ele perguntou, sim, mas, ele perguntou, mas por que o inglês? Aí a prova é feita em inglês, é um certificado internacional, então por isso eu preciso do inglês. Isso. Depois ele ficou pensando, mas por que o inglês desse certificado? Porque poderia ser que ela estava querendo um certificado que a prova é em português. Ele de fato precisa entender. Ele ficou pensando ali e fez uma pergunta bastante pertinente. Né? Por que o inglês para esse certificado? Então eu falei que a prova da certificação é em inglês. E era um certificado internacional. E isso foi conversado na mentoria, né? Parabéns, Mubi. Pô, legal, uma resposta completa, né? É isso que é legal, assim, quando você está preparado para a ideia central, não importa onde o cônsul pergunte, você consegue responder, né? Tem gente que numa dessa trava. Pô, mas por quê? Porque o certificado ele funciona assim, assim, assado. Que legal, cara. Mas aí, beleza. Então, depois que ele perguntou para que você precisava do inglês, o que ele fez? O que mais ele perguntou? Nenhuma pergunta pro Leandro? Ele perguntou se eu tinha filhos e Não, se ela ele... perguntou primeiro se o marido vai e olhou para mim. Aí eu disse, vou sim. Fiz, vou sim e parei. Ele passou um tempinho lá, aí daqui a pouco ele me perguntou, você tem uma loja de veículos? Aí eu disse, tem uma loja de veículos, eu compro, vendo, troco, financio. E também tem autopeça aqui, né? Serviço de mecânica. Aí, que tipo de veículos? Ele perguntou. Aí eu disse, veículos leves, caminhonete e para baixo. Nesse nicho aí. Ok, pronto. Aí só foi essas duas, para mim, foi essas duas perguntas. A outra pergunta já foi direcionada a Lorena. Tem filho? Ele perguntou se eu tinha filho e se ia. Aí eu expliquei que não, que é o vínculo, né, que eu tenho aqui no Brasil, de fato, para voltar. Eu desejo retornar, e perguntou o que é que ele estudava. Eu falei o que é que ele estudava, que ele morava comigo e dependia financeiramente de mim. Perguntou tudo muito bem detalhado. Ele queria, de fato, entender qual era todo o contexto ali da nossa vida e da necessidade de ir e, principalmente, de voltar. Vocês fizeram tudo o que é recomendado, né? Porque a gente teve um exemplo, um cliente que ele tinha um restaurante e o cônsul perguntou quantos quilos de comida ele vendia por dia no restaurante, quantos clientes passavam por lá, qual era o nome do melhor funcionário dele. E é isso que é importante as pessoas entenderem. O cônsul, ele pode perguntar literalmente o que ele quiser. A entrevista dele. Se ele quiser perguntar qual é a matéria preferida do seu filho na faculdade, ele vai perguntar. Porque ele quer saber, primeiro, se você tem domínio do que você está dizendo de fato, e segundo, tentar tirar do sério pessoas que estão ali enganando ele. Então, quando a pessoa está mentindo, o cônsul faz uma pergunta inesperada, cara, a pessoa sai do sério e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E aí o cônsul já volta e vem com uma negativa. Então é muito importante, é muito importante. Por isso que quando tem aquele videozinho de como estudar, a gente pede, quando acaba aquela simulação da entrevista, né, a gente pede que seja recapitulado numa ordem cronológica e que seja refletido sobre o que pode vir daquelas perguntas que a gente treinou ali, porque ele literalmente pode perguntar qualquer coisa. Mas que bom que deu certo. Então, essa foi a última pergunta sobre a escola do seu filho? Sim, aí ele voltou para Leandro e isso, entre uma pergunta e outra, ele demorava muito. Quando ele dava o ok, a gente cessava e aguardava. Ele perguntou se nós éramos casados. Aí sim, dissemos que sim, e aí ele perguntou, tá com a certidão de casamento? Ele disse, deixe-me ver. Aí eu sim. Ele só perguntou, né? Ele só perguntou, eu disse sim. Ele deixa-me ver. Abri a pasta e coloquei lá. Eu tenho notado muito isso. Quando eu vou analisar as estatísticas de o que aconteceu, é um percentual baixo das vezes que ele leva a documentação. Mas por isso que a gente fala, cara, leva tudo, porque é muito pouco provável que ele olhe. Mas se ele olhar, você vai querer ter. Porque se não tiver... Ele olhou, eu não pensei em nada. Pensei assim, que bom que eu trouxe certidão e que realmente eu sou casada. Aí botei lá, fiquei tranquila. A importância de falar a verdade. E... ele olhou, devolveu, demorou acho que uns 3 minutos de silêncio total. E aí ele pediu para coletar a digital
dar eu bem, eu acho que 50% já de chance, e foi aí que ele falou, o visto foi aprovado. Vocês vão receber um e-mail, aí tá. Eu não sabia se eu ria, se eu dava um leve sorriso, se eu ficava séria, ok, obrigada, bom trabalho. Virei as costas e saí correndo, pelo amor. Na realidade, eu achei no tempo da entrevista que ele fez tudo que a gente tinha treinado. Foi realmente aplicado. E outra coisa, como a gente tinha treinado, eu percebi que ela foi muito bem no momento das respostas. Não gaguejou em nenhum momento. As respostas foram realmente como a gente tinha assim, já treinado. Então, eu acho que deu uma tranquilidade muito grande na hora de ela responder. Tinha um ponto fraco que acabou nem sendo questionado. Não me perguntou nada sobre esse meu ponto fraco. Eu acredito que ele não chegou a fazer isso porque ela respondeu muito bem o que ele já tinha perguntado, né? Então, eu acho que foi suficiente para ele. O ponto fraco era na comprovação de renda, né? Na comprovação mais sólida de renda. Aqui até a gente já estava preparado, né? Para caso ele perguntasse, para contornar, mas terminou que não foi um problema. Graças a Deus. Sobre a questão da entrevista que você comentou, Leandro, eu queria até te perguntar, Lorena. Você, na simulação de entrevista, você respondeu com tanta confiança quanto você respondeu no dia em si? Não. Não. Se pudesse fazer um antes e um depois. Não, por quê? Eu já tinha lido. Isso vale até para a forma que as pessoas entendem, né, o assunto. Como estudar o que vai botar na cabeça ali para decorar e tal. Então eu estava muito eu vou decorar. Então essa palavra aqui eu não vou falar essa e tal. Chega ali no momento, primeiro você está na sua casa, né? E existe aquele ambiente doméstico, não sei, acabou o gás, a água, e você está ali administrando tudo aquilo. Aí deu a hora da entrevista, fomos. Tava nervosa, porque eu tava querendo colocar ali alguma coisa que eu tinha decorado. E depois... Na entrevista ou na simulação da entrevista? Isso, desculpa, na simulação. Então, ali, a partir da simulação, aí veio o autoconhecimento, né? Aí eu disse, não, eu sei o que eu tenho que falar, eu sei para onde eu vou, eu sei o período. Nós já conversamos exaustivamente, né, sobre tudo que poderia ser que acontecesse. Então, eu fui baseado nisso. E lá eu vou responder, sem me preocupar em decorar. E talvez, se não tivesse tido a simulação, eu pudesse estar lá presa em uma palavra, ou não posso falar isso, ou aquilo, não, e deixar influir, porque realmente era o que a gente já tinha estudado há 2 meses, né, de mentoria. Até quando tinha, o bicho ele foi aprovado, a gente voltando, a gente foi almoçar, aí dentro do carro, eu fiquei pensando, né, e conversei com o Lorena, Lorena, realmente é muita competência, porque tudo que a gente viu realmente foi o que aconteceu. Não teve nada diferente. O que orientou, pegou as informações, quando a mentoria pede, assim, bota as informações, o que você responderia. Aí a gente responde do jeito que a gente está na cabeça. Depois você pega e sai lapidando a informação. Olha, melhor a gente falar dessa forma aqui. A questão da MOVE, da mentoria, foi um diferencial muito grande para que a gente tivesse essa tranquilidade, chegasse lá e tivesse o visto aprovado. Pô, você não sabe como é bom ouvir isso de verdade. Mas beleza, agora visto aprovado, como que tá a expectativa para a viagem? Vocês têm um tempinho para se planejar ainda, né? O que vocês estão esperando encontrar lá? Qual que tá a expectativa de vocês? Nossa, a expectativa tá aqui, né? Vamos continuar aqui trabalhando para deixar tudo ok e poder ir mais tranquilo, mas acredito que final de dezembro já estaremos lá. Já pesquisei como era a cidade e pretendo realmente me jogar nos estudos para voltar com o inglês pelo menos intermediário, né? E poder aplicar naquilo que eu já tinha determinado. E pretendo viver aí um pouquinho da vida na América.
né, que tanto é diferente, infelizmente, aqui do nosso Brasil. De poder aproveitar a questão da segurança, da qualidade de ensino, de conhecer pessoas novas, a cultura nova, que é muito batida, mas é novidade, né? Instiga isso também. E também a gente ainda está analisando como vai passar. Eu, como sou F2, a possibilidade de eu voltar e nesse meio termo de vir para cá e depois voltar, passar esse restinho, para não ficar o tempo inteiro direto. É importante fazer a análise da aplicação correta. Se a gente fosse, por exemplo, com o visto de turismo, dá para fazer um curso lá? Talvez, mas você não está aplicando corretamente. No caso dele precisar voltar a hora que quiser, não, isso também não iria acontecer. Então, a partir da mentoria abre a mente para que a gente imagine realmente o que é indicado para cada tipo de pessoa. No caso nosso, no meu caso, eu vou para estudar e ele tem que ficar mais livre para voltar ao Brasil e voltar para me dar o apoio, o suporte lá na cidade que eu vou ficar, lá na Flórida. E aí é muito, muito importante mesmo você saber o que você quer e fazer esse planejamento direitinho. Sim, vocês estão indo sem amarras agora, né? Vocês têm um visto de 4 anos no passaporte, vocês têm liberdade geográfica, podem entrar, podem sair, estão indo estudando numa universidade. Cara, vai ser uma experiência incrível. Inclusive, essa universidade, Leandro, ela oferece cursos mais curtinhos que o F2 pode fazer também. Então, quando você chegar lá, se você quiser, você pode fazer umas aulas à noite, poucas horas por semana. Seria interessante. Pô, é muito legal Eu isso. nem pensei nisso, mas é muito interessante isso aí. É uma experiência maravilhosa. Vocês vão crescer culturalmente, como casal, como família, como indivíduos. Vai ser absolutamente fantástico. E para quem está assistindo, é legal que assim, vão ter elementos que vocês vão se identificar, que vocês vão falar, pô, minha vida é semelhante a deles. Vão ter elementos que não. O importante é isso, porque cada família, cada pessoa é uma pessoa. E é importante entender como que funciona a sua vida para poder bolar a melhor estratégia para você. Eles tiveram pontos positivos no perfil deles, eles tiveram pontos negativos no perfil deles, como todo mundo tem. Então, o legal é que a mentoria da Move ela vai tão profundamente nessa questão estratégica, que é uma coisa que a gente valoriza bastante, porque a gente sabe que é isso que determina a aprovação, junto com uma boa preparação para a entrevista, que a gente consegue entender ali o que tem de bom. Tem muitas pessoas que acham que tem coisas boas no perfil que não são tão boas assim. Tem pessoas que têm coisas negativas que elas não sabem o que fazer, e a gente consegue, dentro da mentoria, ir direcionando isso para que a pessoa chegue na melhor versão que ela consegue chegar. Então, na Move, nós temos mentorias para visto de turista, para visto de estudante. Então, aqui na descrição tem um link onde você pode se cadastrar, preencher um formulário, receber um contato. O nosso time ele vai te ajudar a entender se você tem um perfil que cabe no visto que você quer tirar, mas o que eles falaram é muito importante. Você tem que tirar um visto que reflita a sua real intenção, mas você tem que entender quais são as repercussões da escolha desse visto, e tem muita gente que não entende o que o visto de fato proporciona. Então é isso, quem gostou pode clicar aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve no canal, não pedi isso até agora, mas se você chegou até aqui é porque o vídeo valeu a sua inscrição. Pessoal, eu agradeço imensamente vocês terem se disponibilizado para poder compartilhar a história de vocês. Obrigado de coração, tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Uma palavra final? Só de agradecimento, né? Que zapeando lá no YouTube achamos a Move e demos seguimento e graças a Deus assim, tivemos bastante sucesso. Né? E realmente fez toda a diferença. Além de, no tempo quando eu estava pesquisando, o preço foi muito, assim, comparado com foi muito atrativo no tempo. Eu até fiquei pensando, se será, mas foi excelente. Porque o valor de outra estava... Barato não. Não era muito acima. Vocês dão suporte desde no grupo do WhatsApp, as menores dúvidas, as maiores dúvidas, no preenchimento da S60. Então, toda essa parte documental, vocês destrincham muito. Que se você fosse fazer sozinho, você iria demorar bastante tempo. Porque, para além disso, a sua vida não para. Todo mundo trabalha, estuda, faz outras coisas, então acelera o processo e muito. Eu acho que se eu fosse fazer isso, poderia fazer errado e iria demorar uns 6 meses. Então agradeço muito, muito, muito pela qualificação, pela boa vontade de vocês. Independente da hora, vocês respondem com todo o carinho do mundo e com toda
proeficiência, né? Vocês são... Foi perfeito. Não tem nada que diga assim, foi além da expectativa. Isso mesmo. Parabéns, né? Pô, que legal, que depoimento legal. Fico muito feliz que vocês tenham tido essa experiência, que bom que deu certo. E obrigado por terem participado. Quem está assistindo, aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana vai sair vídeo no canal da Move. Vai ter vídeo de entrevista com clientes que tiraram visto de turista, de estudante. Vai ter muito vídeo sobre conteúdo prático mesmo. Coisas que a gente só compartilha na mentoria. Não todas, é claro. Mas é isso. Um abraço e até mais.